Para mim, tá saindo direitinho? Para mim, é um prazer estar aqui. Foi muito bom ouvir estes cânticos. Principalmente, eu falei com o pastor ali na hora, tem tudo a ver com o que eu vou falar, né? Tem tudo a ver, porque eu vou falar sobre Deus como mestre, Deus como aquele que ensina, Deus revelado em Jesus Cristo, que foi chamado de mestre. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao pastor Wallace pelo convite, né? Para falar a verdade, eu devo agradecer ao Jonair também, a atenção, né? Porque, na realidade, ele o convidou e ele não aceitou e me sugeriu para o pastor Wallace, e me sugeriu. Então, na realidade, foi isso. Ele quase não está mais aceitando, porque não está confiando muito na memória dele. Às vezes ele esquece umas palavras. E posso contar, Jonaí? Posso contar aquele negócio? Pode, só. Antes da mensagem. Não começou a mensagem, não, viu? Vou contar uma coisa. Lá na igreja do Barro Preto, o pastor o chamou para dar a bênção apostólica no final do culto. Aí ele foi, levantou, foi, mas pensou, Deus, como é que começa? Aí, enquanto estava caminhando para frente, ele diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça... Não é isso. Aí pensou em outro. Qual foi aquele de Filipenses que você gosta, né? Pensou em outro, que é de bênção também. A paz de Deus seja sobre vocês, não sei o quê. Não é assim. Aí ele disse assim, aí ele pensou, quando chegou lá na frente, o pastor Arlésio ainda estava falando, ele disse, pensou, né, com seus botões, se eu vou pedir para o pastor Arlésio para eu orar, e o pastor Arlésio dar a bênção, porque eu não estou lembrando, né? Mas enquanto o pastor Arlésio terminava ali, ele lembrou. Aí, então, ele fica com receio, foi muito... Mas nós estamos assim, não é ele só não, eu também estou, mas menos um pouco, talvez, esqueço muitas coisas, dá um branco às vezes em certos nomes de pessoas, quando eu encontro, até da família, às vezes eu vou falar sobre alguém da minha família, mas está tudo bem conosco, graças a Deus. Temos tido muita saúde, temos lido bastante, temos descansado um pouco com alguns passatempos, ele e eu, mais ele do que eu, uns quebra-cabeça, uns caça-palavras, né? Para fortalecer a mente. Então, nós estamos bem, graças a Deus, e nós somos muitíssimo gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Mas a mensagem hoje é esta. A igreja como agência de educação no mundo e para o mundo. Esse foi um título que eu escolhi há muitos anos atrás, quando tivemos um congresso de educação no Barro Preto. Então, ali, na hora de escolher, eu disse, por que não isso? Porque tinha um outro título parecido em algum outro lugar, e como o nosso era de educação, a igreja não é agência de... Alguém tinha falado em agência de evangelização, aí eu falei, agência de educação no mundo. E a moça que foi convidada por mim, que era uma grande educadora no estado do Rio de Janeiro, para vir falar para nós, ela estava fazendo o curso de pedagogia, já tinha um curso superior, é uma pessoa muito especial, que eu gostaria muito que ela falasse para nós, porque eu já a conhecia bastante. Ela, inclusive, não pôde vir, porque ficou doente na época, e ela mesma providenciou outra pessoa que a substituísse. Mas ela levou o tema, e até um cartaz que a gente fez, e eu mandei para ela, e ela levou na faculdade. E ela mostrou para uma professora. E ela disse, ai, que lindo tema. A professora não era cristã.
Que lindo tema. Ah, tão bom se fosse assim. Tão bom se fosse assim. Quer dizer, se a igreja fosse uma agência de educação no mundo para melhorar o mundo. Quer dizer, que bom se for assim, ou alguma coisa assim que ela disse, né? Mas o fato é que ela gostaria e admiraria se a igreja fosse uma agência de educação no mundo. Então, nós gostaríamos de ter este tema agora. E vamos, em primeiro lugar, falar que Deus é o grande mestre. Deus é o grande ensinador. E Ele se revelou. Ele se encarnou na pessoa de Jesus. Jesus não era Deus? Jesus era Deus. Jesus é Deus. Então, Jesus teve como título, não sabemos se é título que as pessoas colocaram nele, não é que ele se colocou, né? Ou através de estudos de universidade, nada disso. Mas um dos títulos mais usados para Jesus, qual foi? Mestre, não é isso? Nós vamos ver até alguns textos em que Jesus é chamado de mestre. Vamos ver o primeiro, que está em Lucas 19, 18. Um título pelo qual ele foi chamado por um que alguns evangelistas chamam de jovem rico. Este jovem rico está em Lucas 19, 18, aliás, está em todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu peguei o de Lucas 19, 18. Lucas 19, não. Será que eu anotei errado aí? Mas não é esse, não. É esse mesmo? Então, eu anotei errado. Será que não é 18, 19? Não sei. Hã? Ah, é 18, 18? É interessante como que eu... Vamos ler juntos, então? É 18, 18. Vamos ler. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre. Alguns os chamam de homem rico. Então, um homem de alta posição, ele chega para Jesus e diz: bom mestre. Vamos ver outro, que está em João, eu espero que eu tenha colocado certo, mas eu acho até que os irmãos sabem de cor alguns desses, né? João 3, 2. Nicodemos era um homem muito culto, de alta posição social, talvez um dos de mais alta posição social, porque ele era membro do Sinédrio, que era a alta corte que julgava no meio judeu. Então, ele era um fariseu. Fariseu era de uma seita judaica. E ele conhecia o Antigo Testamento muito bem. Então, era um homem culto, um homem inteligente e um homem de alta posição social. Então, ele chega para Jesus. Vamos ler juntos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, ele trata Jesus como um mestre, primeiro chamando de Rabi, que já é mestre, e depois ele faz essa frase: sabemos que tu és mestre em Israel. Mas tem muito mais gente, mas nós não vamos ver todos, mas vamos ver mais alguns da seita dos fariseus, o que perguntaram para Jesus. Para Jesus não, para os discípulos de Jesus, em Mateus 9, 11.
alguns fariseus, eles não gostavam de Jesus. E talvez por isso, Nicodemos, que era um fariseu e que admirava Jesus, nós vemos pelas suas palavras, os fariseus não gostavam de Jesus, porque eles eram de uma seita muito radical, muito rigorosa, e guardavam a lei tanto que eles prejudicavam as pessoas por causa da lei. E um dia Jesus curou num sábado, não podia, e eles perseguiram Jesus por causa disso. E eles disseram, não é permitido curar no sábado. E Jesus disse assim, o ser humano é maior do que o sábado, porque o sábado foi feito por causa dele, e não ele por causa do sábado. Então, eles não gostavam de Jesus. Então, vejam, eles tinham muito preconceito contra publicanos, porque os publicanos religiosamente eram da ralé. Eles não podiam frequentar o templo, eles não podiam participar das cerimônias religiosas, porque eles eram imundos. Imundo naquele tempo significava que eles tinham contato com todas as pessoas, eles tinham contato com qualquer gentio, e eles mexiam com impostos para o governo romano, geravam impostos dos judeus para o governo romano que os dominavam. Então, eles não gostavam dos publicanos. Pecadores, publicanos eram considerados pecadores. E o outro, os mais, vejam o que diz esse texto, vamos ver. Eles falam, os fariseus, com os discípulos de Jesus. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Para o judeu, o almoço, o jantar, a mesa era uma coisa muito sagrada. E Jesus se assentava junto com pecadores, junto com publicanos desprezados pela sociedade. E eles, então, não gostavam de Jesus, porque Jesus afrontava a religião legalista deles, que desprezava as pessoas. Então, vamos ver outro, né? Outro mais. João 11, 29. Vemos aí Marta. Tudo isso nós estamos vendo para ver como Jesus foi chamado de mestre, né? Agora, Marta, João 11, 29, ela foi chamar Maria quando seu irmão morreu, né? Jesus não estava ali, ele chegou, e quando ele chega, ele se encontra com Marta. Então, ela vai lá chamar Maria para se encontrar com Jesus. E vejam que ela fala com Maria. Vamos ouvir, vamos ler. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Olha o 28, se vocês podem passar, eu coloquei o 29. Dito isto, e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Então, ele sempre era chamado de mestre, isso que eu queria mostrar para vocês. Ele sempre era chamado de mestre. Jesus percorria as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando. Então, nós temos aqui em Mateus 9:35, vamos ver. 9:35. Vamos ler? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, ensinar fazia parte do ministério de Jesus. Ensinar fazia parte do ministério do nosso mestre, do nosso Senhor.
E é interessante que sempre é colocado em primeiro lugar, ensinando, pregando e curando, né? Mas ele cuidava do homem, do ser humano, não gosto de falar homem, não, porque a mulher fica excluída, né? Então, a gente sabe que quando as pessoas vêm aqui e falam homem, estão falando do gênero humano, mas atualmente está meio complicado, então eu gosto de falar ser humano, que é bem mais completo, né? Então nós sabemos que Jesus cuidava do ser humano de uma forma integral. Ele cuidava da mente, ensinando. Ele cuidava do corpo, curando. Ele cuidava da parte espiritual, falando de Deus, pregando o evangelho do reino. E o evangelho do reino englobava essas coisas todas. Tanto que depois ele manda os discípulos pregar o evangelho do reino e sair fazendo estas coisas que ele fazia. Bem, vamos mais alguns. No Sermão do Monte, Mateus 5, 1, 2. Vamos ler? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, o ensino era muito importante. O ensino. Então, em Mateus 5:2. Agora vamos ver um último, embora possamos achar dezenas e dezenas nos evangelhos, dezenas. Mas vamos ver um último, no jardim ao ser preso, Marcos 14, 48 e 49. Quando Jesus foi preso, ele sempre ensinava. Ele ensinava no templo, ele ensinava na sinagoga, ele ensinava ao ar livre, ele ensinava quando saía com as pessoas, se assentava e ensinava. Mas os fariseus viviam se confabulando como prender a Jesus, como deixar Jesus numa situação em que ele pudesse ser preso, porque o povo gostava dele, porque ele valorizava as pessoas do jeito que elas eram. Então, as pessoas gostavam dele, mas os líderes políticos e religiosos não gostavam. Esses líderes religiosos também eram políticos, porque eram eles que, inclusive, o presidente do Sinédrio era sempre nomeado pelo governador, porque eles é que julgavam as coisas que deviam, a pessoa que devia ser presa ou não, que devia ser condenada à morte ou não. Então, era o Sinédrio. E o presidente do Sinédrio era sempre escolhido pelo poder político, pelo menos nos últimos tempos, nos tempos depois do Novo Testamento, ou no Novo Testamento mesmo. Bem, então nós encontramos aqui, Jesus, ao ser preso, foi à noite, num jardim, talvez no meio de algumas arvorezinhas, de forma que o povo não visse. Então, assim que eles prenderam Jesus. Então, ele estava no jardim, ele tinha orado aquela oração que todos nós conhecemos. Meu Deus, Pai, se for possível, quem pode completar? Passa de mim este cálice. Jesus era plenamente ser humano, plenamente homem. E ali ele sentia toda a dor que um ser humano poderia sentir, que iria passar logo depois. Seria no dia seguinte. E isso já era à noite de quinta-feira, ele morreria na sexta. Então, eles, quando chega bem escuro à noite, aí eles vêm cheios de armas, né,
armas assim, porretes, de armas assim, para amedrontar, para prender Jesus. Judas estava entre eles. Então, no jardim, ao ser preso, vamos ver o que Jesus diz antes de ser preso. Marcos 14, 48 e 49. Olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, Jesus sabia que seria assim. Eles poderiam ter prendido, mas ali estava o povo escutando Jesus. E eles gostavam de Jesus. Mas as autoridades não gostavam. Primeiro porque tinham medo do povo educado por Jesus passar a não gostar dele também. Né? E segundo, por causa da religião, que era muito rígida, e Jesus amava as pessoas. E curava no sábado, e curava desse jeito, né? De curar. O homem estava ali no sábado, precisando de cura, e Jesus cura. Então, essas pessoas não gostavam de Jesus, na realidade, porque sacrificava os seus interesses. Poderia vir a os interesses dele, interesse de posição e interesse político. Né? Bem, então nós temos visto isso tudo. Então Jesus é mestre. Ele foi reconhecido como mestre. Ele foi chamado mestre. E nós queremos aprender dele. Deus é mestre. Deus. E é interessante, porque eu separei também alguns textos do Antigo Testamento de Jó. Jó estava sofrendo aquela doença dele, que era dolorosa, e estava muito vamos dizer, sem paciência, né, com Deus. Jó, o homem mais paciente, mas ele estava reclamando com Deus. Eu não estou entendendo. Por que o Senhor está me fazendo isso? Né? E Jó queria entender, ele queria perceber, ele queria saber por quê. Então, muitas vezes, nós não sabemos o porquê de certas coisas, mas Deus sabe. E Deus estava lidando com Jó, e ele não sabia. Então, Jó queria saber as coisas. Então, vejam, é até um pouco cheio de humor isso. Jó, no capítulo 6, 24, ele diz o quê? Ensina-me, vamos ler juntos? Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Isso porque Jó achava que se ele estava sofrendo é porque ele tinha feito alguma coisa de errada. Não é essa a maneira de Deus lidar com as pessoas. Não é a maneira. E nós estamos vendo nessa pandemia servos de Deus maravilhosos. Ou porque se descuidaram um pouco, pastores precisam tomar cuidado, viu? Porque às vezes lidam muito com as pessoas, esquecem da máscara, né? E tal. Então, às vezes por um descuido, ou por qualquer coisa, né? Pegaram Covid. E nós sabemos que eles estão com Deus. Eles estão sem sentir dor alguma. Eles estão plenamente felizes, de uma maneira que nós não podemos nem entender ainda. Mas nós já prevemos e queremos esta glória, né? Queremos viver plenamente com Deus. E quando nós estamos cantando esses cânticos, quando nós estamos lendo a Bíblia juntos, quando nós estamos pertinho de Deus, aí é que a gente quer Deus, né? Aí a gente diz, oh Deus, eu queria tanto conhecer-te mais, eu queria conhecer-te mais.
e um dia nós o conheceremos, a Bíblia fala, como também somos conhecidos. Isto, um dia nós o conheceremos como também somos conhecidos por Ele. Então nós viveremos face a face com Ele. Bem, face a face, não sei o que significa, mas significa que estaremos na presença dEle e Ele na nossa presença, por toda a eternidade. Bem, agora Jó ainda, olha bem o que ele falou. Ensina-me, então eu vou calar, porque eu não estou entendendo o que eu fiz de errado. Não foi assim? Ele não estava conhecendo Deus. Ele não sabia o modo de Deus agir. Mas agora, Deus, nos capítulos 38 e 39, que nós não vamos ler, Deus faz perguntas a Jó. Isso é o jeito de Deus ensinar, é fazendo perguntas. Jó, quem você pensa que é? Você sabe disso? Você já viu o que eu criei? Você viu isso? Você sabe isso? Você entende o voo? Como é que você quer entender os meus desígnios? E ele faz perguntas. Uma vez eu contei, parece-me que foi mais de 70 perguntas nesses 2 capítulos. São muitas perguntas. Ele ensina através de perguntas. Eu não digo que Deus é um grande mestre. Hoje as pessoas falam que às vezes nós aprendemos mais através das perguntas do que através de coisa que o outro fala, porque nós vamos procurar, né? E elas nos fazem refletir, né? Enquanto a outra nos faz decorar às vezes, e às vezes nem pensamos muito nelas, né? Então Deus pergunta, Ele é o grande mestre. E agora, vejam no capítulo 40 o que Jó diz. 40, 3, 4. Vamos ler? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Quer dizer, eu vou me calar. Porque realmente eu não sei nada. Então, ponho a mão na minha boca. E Jó... Então, precisamos ser humildes, reconhecendo a nossa ignorância diante da infinitude da sabedoria de Deus. É infinita a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Então, isto é o que nós precisamos saber, que Deus é infinito, Ele é mistério, Ele é mistério. O Jonair estava lendo outro dia um livro de um teólogo que ele dizia justamente isso. Deus é mistério. Nós somos finitos, Ele é infinito em sabedoria, em poder, em graça, em misericórdia, em santidade. E Jó reconhece isso. E depois, mais tarde, nós conhecemos bem esse texto de Jó, quando ele diz, no capítulo 42, quando Deus continua a fazer perguntas, e ele diz no 42, com muita alegria, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos recitar juntos. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma versão fala de te ouvir, né? Falar, mas é de te ouvir. Essa. Bem, então, nosso Deus é o nosso mestre. Vocês vejam que foi Ele que ensina para Jó. É Ele, encarnado em Jesus Cristo, que ensina às multidões, que ensina aos seus discípulos, que ensina a cada um de nós, porque Jesus é Deus encarnado.
É difícil para nós entendermos isto. Mas Ele é Deus. Ele diz, o Pai está em mim, Felipe. Mostra-nos o Pai. O Pai está em mim. Eu gosto muito da doutrina da Trindade, viu, pastor Marcos? Eu gosto demais. Eu acho que ela nos ensina a uma unidade perfeita. Eu já ouvi dizer, para as famílias, para os casais, a unidade. Então, Jesus diz, Felipe pergunta, né? Não é Felipe? Agora eu não tenho escrito aqui, não. Pergunta, mostra-nos o Pai, Senhor. Isso nos basta, mostra-nos o Pai. Ele diz assim, eu estou há tanto tempo com vocês, Felipe, e não me tendes conhecido. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E depois, agora eu não aguento sem falar do Espírito Santo também, porque eu falei que eu gosto muito da doutrina. E depois, quando ele vai embora, Jesus, antes de ir embora, ele prepara os seus discípulos e diz que vai mandar o Espírito Santo para estar com eles. Ele diz assim, o mundo não conhece, mas vocês o conheceis. Vocês o conheceis? Não, vocês o conhecem. Vocês o conhecem. Na Bíblia está conheceis, é porque é vós, né, gente? Então, o português a gente precisa cuidar. Vocês o conhecem, porque Ele está convosco. Quem estava com eles? Jesus. O Espírito Santo estava em Jesus. Não é verdade? Então, ele diz assim, Ele está convosco e estará em vós. Ele estará convosco e estará em vós. Então, vejam bem, Jesus era o Deus pleno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas na encarnação ele representa o Filho, né? O Filho. E a Bíblia diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele é o nosso mestre por excelência. E a missão da igreja, nós vemos em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler? Mateus 28, esse está aí? Está não? Então tudo bem. Todos sabem de cor aí, eu acho que eu não mostrei, eu não coloquei mesmo esse não. Mateus 28, 19, 20, diz o seguinte, ide ensinai todas as nações, ensinai, fazei, ide, portanto, não precisa de eu falando, basta eu falar daqui, né? Puxa, tecnologia é um negócio, pensei que vocês precisavam preparar antes. A gente que é idosa é fogo, né, gente? Hoje vocês convidaram uma jovem de quase 80 anos para pregar, né? E olha que há muito tempo eu não pregava, viu, pastor Wallace? Estou com um intervalo de vários anos, vocês estão me recuperando. Bem, vamos ler? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente aqui. Jesus está com a gente aqui. Se ele quisesse, ele até apareceria, como apareceu aos discípulos. Mas não é plano dele, a não ser quando ele voltar. Ele vai voltar noutra dimensão, uma dimensão visível, uma dimensão que as paredes podem estar fechadas. Ele aparece aqui. Isso é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Mas quanto mais a tecnologia se desenvolve, parece até que isso se torna uma coisa que é bem possível, até para a nossa mente, né? Essas dimensões diferentes. Mas é a nossa fé. Jesus está aqui, mas Ele está na pessoa também do seu Espírito.
O Espírito Santo em nós é chamado de Espírito de Deus, Espírito Santo e também Espírito de Jesus. Tem um texto que fala Espírito de Jesus, né? Então, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, né? Então, é o Deus Trino. Bem, agora vamos ver mais uma coisa. Os discípulos de Cristo devem fazer mais discípulos e devem ensinar. Ensinar todas as nações, ensinar as pessoas, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Gente, os discípulos, naquele tempo de Jesus, a palavra discípulo era muito empregada. E nos tempos antes de Cristo, né? Os discípulos de Platão, de Aristóteles, daqueles filósofos, e o discípulo era aquele que privava da intimidade com o mestre. E o desejo maior de um discípulo era se parecer com o seu mestre. Essa era a ambição maior do discípulo. Essa deveria ser como foi cantado aqui. Conhecer, parecer contigo, isso é o que eu quero, né? Vocês cantaram, isso é o que eu mais quero, Senhor, não sei repetir a letra exata, né? Mas isso é o que eu mais quero, isso é o que eu anseio. Isso é a coisa que mais nós queremos, é conhecer Deus, porque conhecer Deus é privar da intimidade com Ele. Nós não podemos conhecer através de leitura. Através de leitura, sim, leitura bíblica, de outras leituras também. Mas não é através da leitura simplesmente. É uma leitura que nos faça nos relacionar com Ele. E é esse relacionamento que nos faz crescer como discípulos. É o relacionamento com Ele, como também foi falado aqui no texto, na oração, né? Ajuda-nos a nos relacionar com o Senhor. Então, a igreja deve mostrar quem é Jesus, sendo sal e luz deste mundo. E em todo tempo, e desde a vida particular, familiar, social, no mundo e na igreja, devemos ser como o nosso mestre. Na vida pessoal, né? Às vezes nós somos crentes assim muito com relação e queremos guardar certos preceitos muito intimistas e muito da nossa coisa pessoal. Por exemplo, não bater na mulher, né? A mulher também não deve bater no homem, viu, gente? Mas quase a gente não ouve falar isso, hein? É sinal de que os homens estão mais, né? Estão na frente em pecado. Bem, não espancar os filhos, não gritar dentro de casa quando brigam um com o outro, tem que brigar e falar baixinho, né? Para o vizinho não escutar, né? Não beber, né? Não fumar, não ter hábitos tal. Mas não é essa a vida cristã. A vida é estar cheio do mestre, dos ensinos do mestre, com vontade de ensinar aquilo que você tem. É isso. E que a igreja esteja preparada para isso, para ensinar. Ensinar. Ensinar como viver. Ensinar como ser família. Ensinar como ser feliz. Ensinar a ter um tipo de vida diferente. Quando nós nos convertemos, tem gente que fala assim, você ganhou a vida eterna. E é verdade. Por que é verdade? Porque a vida de Deus é eterna. Você ganhou a vida de Deus. E a vida de Deus não é só eterna, não. A vida de Deus é vida de amor, é vida de justiça, é vida de santidade, é vida cheia de qualidades. Então, quando você se converte, você ganha esta vida. Mas você não virou um santo. Agora Deus vai trabalhar
para que você se aperfeiçoe. De vez em quando você dá uma escorregada, erra, mas Ele te perdoa, te ensina e você continua. É isso que é a vida cristã. É isso que é se converter, é deixar que a vida de Deus habite em você, porque é isso que é o Espírito Santo, isso que é Jesus habitando em nós, é a vida de Deus, Deus está em nós, a vida dele está em nós, mas às vezes quando a gente fala vida eterna, e ela é eterna, então nós não vamos morrer nunca, porque a vida de Deus está em nós, e quando nós morrermos, ela passará junto conosco. Veja que lindo. Mas a gente fala muito no lugar de vida de Deus, a gente fala vida eterna. Então, muitos têm a noção errada de que ganhar a vida eterna é ganhar a vida depois da morte. É ganhar a vida agora. E a vida de Deus. E é claro que ela durará para sempre. Né? Olha que coisa linda. Né? Mas nós já estamos terminando. E vamos, em todo o tempo, então, nós precisamos crescer em santificação. Crescer em santificação. Né? Agora, para educar o mundo, ensinar o mundo, mostrar o que é ser um cidadão para o mundo. Vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos compartilhar mais, vamos falar mais uns com os outros, para aprendermos a ser cidadãos, para aprendermos a escolher, para aprendermos, porque, meus irmãos, a igreja, ela pode ser amada. A igreja do Novo Testamento, ela foi admirada. Inclusive, diz que o povo simpatizava com a igreja. Né? Qual que é o termo que eles usam? Cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos e as pessoas se aproximavam, porque eles tinham apreciação pela igreja. Não aqueles que tinham interesses escusos, interesses econômicos, políticos e tal, aqueles fariseus e tal, como nós já falamos, esses não apreciavam. Mas os que queriam Jesus em sua vida, esses apreciavam. E então nós precisamos mostrar quem é Jesus à sociedade, mas para isso nós precisamos ver a nós mesmos, como igreja e como pessoas. Quem somos nós? Pecadores. Então, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que eu li numa revista, mas uma pessoa estava num lugar de baixo nível moral, evangelizando. E ali tinha uma mulher, era uma pessoa, uma prostituta, mas parecia de outro sexo, e como nós conhecemos hoje. E ele estava evangelizando. E ela disse para ele assim: quem é você, cara? Quem é você? Isso eu li numa revista há muitos anos atrás. Quem é você? Vem com esse livrinho aí, você sabe quem sou eu? Eu sou um lixo, não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Desfez dela mesma. Aí ele disse assim: e quem disse para você que eu sou melhor do que você? Ela regalou o olho. Ela não esperava uma resposta dessa. E quem disse a você que eu sou melhor do que você? A igreja é essa. Esse é o cristão que diz: tudo que eu tenho de bom foi a família que eu nasci, que é responsável. Eu não escolhi, então não fui eu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo. Então, eu não sei a sua história, mas tudo que eu tenho não é mérito meu. Eu sou você também. Nós somos todos pecadores.
Mas quando a igreja se põe num pedestal, ou nós nos colocamos superiores para evangelizar o que está em situação inferior, não é uma coisa boa. O outro não se sente bem conosco, né? Então vamos mostrar quem é Jesus, mas para isso nós precisamos ver-nos a nós mesmos. Precisamos também perceber o mundo em que nós vivemos. Precisamos estar em processo de aprendizagem. Isso principalmente. A igreja, neste mundo, ela pode ser amada, ela pode ser odiada e ela pode ser usada. E nós precisamos cuidado para que os outros não nos usem. Principalmente a área dos poderosos, né, que nos querem, às vezes, comprar com sua influência. Nós já tivemos muito isso no passado e em todas as épocas nós teremos isto. Gente que quer nos agradar, que quer carregar a Bíblia do lado para nos mostrar que também estão do nosso lado, para nós ficarmos do lado deles. Então, coisas assim acontecem. Então, nós não podemos ser usados e abusados. Isso Deus não quer. Nós podemos ser até odiados, mas por causa da nossa posição firme em Cristo Jesus, que nos torna vencedores. Vencedores. Ele nos carrega no colo e Ele nos faz vencedores. Então, nós podemos servir ao mundo. A igreja é serva do mundo, como Jesus foi servo. Né? E Ele mesmo disse, vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou, mas eu lavei os pés de vocês. Vão e lavem os pés uns dos outros, quer dizer, sirvam uns aos outros naquilo em que eles estão carentes, precisando. E de Deus é o que mais se precisa, mas a outros Jesus serviu integralmente. Serviu nas necessidades do corpo, nas necessidades da mente, nas necessidades do espírito. Deus nos abençoe, nos guarde, tá bom? E que esta igreja seja muito abençoada. Pastor Wallace, está com o Senhor na palavra.